Estatuto do Idoso, Lei 1071 de 2003, esse é o vídeo de número 7. Nós estamos falando das entidades de atendimento ao idoso. O artigo 49, nós vamos falar agora sobre as entidades de longa permanência. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. Cuidado, esses 3 princípios que nós vamos mencionar, ou melhor, esses 6 princípios que nós iremos mencionar, eles estão falando das entidades de longa permanência. Portanto, essas são eles: preservação dos vínculos familiares. De forma alguma, essas unidades podem coibir ou inibir as visitas dos familiares, elas não podem perder os contatos, os dados cadastrais dos parentes próximos. 2. Atendimento personalizado, aquele atendimento individual ou ainda em pequenos grupos, para que o idoso esteja sempre sociabilizado. Os pequenos grupos e atendimento personalizado. 3. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Se é uma instituição, porque em determinada instituição ele vai construir laços de amizades, entre outras relações normal na vida humana. Ele não pode ficar mudando a critério da administração, salvo em caso de força maior. Ele está numa instituição X, mas ele necessita de ir para uma instituição que tenha maior possibilidade de cuidar do problema de saúde que ele tem, ou porque a outra instituição ela tem maior acessibilidade e esse idoso é um deficiente. Então são exceções, em regra manter na mesma instituição. 4. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Isso deve ser viabilizado pela instituição. Nas festas comemorativas, entre outras, por exemplo, dessas outras nós temos as culturais, as festas folclóricas, religiosas, devem ser implementadas dentro dessas instituições de longa permanência, mas também externamente. Aqueles idosos que têm condição de sair, eles devem participar de atividades comunitárias. A comunidade, ela trabalha, ela vai assistir dentro daquela entidade de longa permanência e os idosos vão até as atividades comunitárias externas se houver condições. 5. Observância dos direitos e garantias dos idosos. Todos os direitos, isso aí também é redundante. Os direitos constitucionais, os direitos legais e todos os outros em todas as outras leis. 6. Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Isso é muito importante. Essas raízes devem ser fixadas na vida do idoso. Ele deve ter a sua identidade preservada, saber quem ele é, saber quem ele foi, saber de sua origem. Ele tem que, essa instituição, não só ele, mas a própria instituição, deve proteger a identidade do idoso. E ainda oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Isso também é redundante, não há segredo se cair em prova. Parágrafo único. O dirigente da instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá criminalmente pelos atos que praticar em detrimento ao idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. Agora sim, importante para a prova. O dirigente da instituição prestadora de atendimento ao idoso, ele pode responder civil, criminal e administrativamente. Administrativamente, se for uma instituição pública, haverá sindicância, haverá aquele procedimento administrativo. Civil, ele pode, os atos da vida civil, ele pode responder por multa. E criminalmente, conforme a determinada violência. Qual a falta criminal que ele ocorreu? Foi lesão corporal, foi abandono de incapaz, maus tratos, ele vai responder administrativamente, civil e criminal. Para a prova, guardar civil, criminalmente e administrativamente. O diretor dessa instituição ele vai responder em caso de detrimento ao idoso. Das entidades de atendimento ao idoso, ainda artigo 50. Constitui obrigações das entidades de atendimento. Agora, essas entidades de atendimento de modo geral, não somente aquelas de longa permanência, asilo, casalar, de longa permanência, todas elas constituem obrigações dessas unidades. Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com o respectivo preços, se for o caso.
Vamos voltar aqui no artigo 35, parágrafo 1º. Olha, no caso de entidades filantrópicas ou casalar, é facultada a cobrança da participação do idoso do custeio da identidade. Então, nós vamos revisando que no caso de instituições filantrópicas, principalmente ou casalar, é facultado a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Agora, voltando para o artigo que nós estávamos. Inciso 1. A celebração de contrato escrito de prestação de serviço com o idoso. É necessário a celebração de contrato de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e as prestações decorrentes do contrato com os respectivos preços, se for o caso. É no caso daquelas onde há a participação do custeio do idoso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é saber que contrato escrito de prestação de serviço. Para que o idoso esteja nessa instituição, deve haver obrigatoriamente o contrato escrito de prestação de serviço. Se for aquelas em que seja facultada a participação do idoso, os preços estarão todos detalhados, quais os serviços que serão prestados. Tudo isso no contrato escrito de prestação de serviço. Isso existe, isso é obrigatório e cai em prova. 2. Observar os direitos e garantias de que são titulares os idosos. As entidades devem mostrar para os idosos todos os seus direitos e garantias. Quais os direitos eles terão naquela instituição, quais as garantias que ele tem em caso de violação desses direitos. 3. Fornecer vestuário adequado se for pública e alimentação suficiente. Se for privada, a família, ou ele mesmo, ou seu tutor, vai providenciar o vestuário. Agora, se for pública, a instituição pública tem que fornecer todo o aparato para que ele possa permanecer naquela instituição. Portanto, vestuário adequado se for pública. Vestuário adequado se for pública. Se cair na prova dizendo que as instituições, a instituição privada deve fornecer obrigatoriamente vestuário, estará incorreto. E alimentação suficiente a essa entidade deve também prover. 4. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. Nós já falamos nisso quando a gente falou aqui das entidades governamentais e não governamentais. Nós falamos das entidades governamentais e não governamentais de assistência aos idosos e ainda disse que os regimes de atendimento observados os seguintes requisitos. Aqui, 1. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança. Portanto, essa questão é redundante também. Não tem como você errar. Acredito que nem cai em prova, porque ninguém erraria uma questão como essa. Ainda no 5, oferecer atendimento personalizado. O atendimento pessoal deve oferecer esse atendimento, está obrigatório. 6. Diligenciar no sentido da prestação dos vínculos familiares, também já foi falado. 7. Oferecer acomodações apropriadas para o recebimento de visitas. Olha, isso aqui é a informação nova. Obrigação, como nós vimos no caput. Olha o que está dizendo o caput. Constitui obrigações das entidades de atendimento ao idoso. Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas. Guarde isso, importante. 8. Proporcionar cuidado à saúde conforme a necessidade do idoso, também redundante, cuidados à saúde. 9. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e lazer. Eu falei das atividades culturais no slide anterior. Esportivas também, educacionais, deve ter nessas entidades. E o lazer, conforme a necessidade, conforme o espaço e conforme a característica, a personalidade de cada idoso. 10. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com as suas crenças. Cuidado aqui, isso aqui não é a religião, nem mesmo nas unidades prisionais, elas são obrigatórias. Nem o preso está obrigado à prestação religiosa, ele tem o direito. Assim também, a prestação religiosa para os idosos serão para aqueles que desejarem, de acordo com as suas crenças. Eles não podem estar obrigados. Acredito que não cai em prova, mas se cair, é facultativo aí.
mas a entidade deve propiciar. 11. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. Esse estudo social ele é um processo metodológico que tem por objetivo, finalidade, conhecer assim de forma crítica a determinada situação, questão social, questão familiar, questão econômica, cultural de cada indivíduo. Então, essa entidade de atendimento ela deve proceder então a esse estudo social e também estudo pessoal e pessoal de cada caso, a situação pessoal de cada indivíduo, também de cada idoso, estudo social e pessoal. 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de doença infecto-contagiosas. Isso aqui tem cara de concurso público. Isso aqui, olha, comunicação obrigatória, é uma comunicação compulsória. Comunicação compulsória, obrigatória, autoridade competente, o idoso portador de doenças infecto-contagiosas, seja ela qual for. 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os estiverem na forma da lei. Os documentos é um direito do idoso. Se for documento de fácil acesso, se for documento que não precisa de uma investigação, a entidade vai providenciar. Se for documentos mais complexos, que necessitam de uma intervenção, a entidade vai solicitar que o Ministério Público faça essa requisição dos documentos. Se for documento tranquilo, fácil, somente ir, por exemplo, tirar o título de eleitor, os próprios membros, a direção ali daquela entidade, vai encaminhar até ali a junta eleitoral e vai fazer o título. Mas se for o idoso que não possui nenhum documento e tem que fazer uma investigação mais criteriosa, aí sim vai requisitar o Ministério Público. 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos. Olha, comprovante de depósito de bens móveis, para que não haja extravio de bens. Relógios de ouro, entre outros relógios comuns e outros bens de grande valor, de pequeno valor, não importa. Todos os bens que essa instituição receber desse idoso deve fornecer comprovante de depósito para que não haja furto, para que não haja extravio. 15. Manter arquivo de anotações, onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereço, cidade, relação de seus pertences, bem como valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e individualização do atendimento. Isso nada mais é do que um prontuário com todo o histórico da vida daquele idoso naquela instituição. Vai ser anotado todos os atendimentos, será anotado o nome dos parentes, dos responsáveis pelos atendimentos, endereço, cidade, contribuição, se houver, reajuste dessa contribuição. 16. Comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares. Grife em todo esse inciso 16. Por quê? Porque questões jurídicas costumam cair em prova. Comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis a situação de abandono moral. Abandono moral, eles não foram mais visitar, eles esqueceram aquele idoso lá na instituição. Nós sabemos que os filhos têm a obrigação de assistir o pai na velhice, conforme a Constituição. Neste caso, parou de visitar, parou de dar assistência pessoal ali, abandono moral, ou não mais a família pagava para aquela internação, para que o idoso ficasse nessa instituição, e eles pararam de pagar, é o abandono material. Abandono moral ou material devem ser comunicados ao Ministério Público para que o Ministério Público, como dono da ação penal, possa intervir, para que ele possa ir até o judiciário e aquele pai possa ser processado e esclarecida a situação e ser punido se for o caso. 17. Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica, geriatria e gerontologia. Artigo 51.
As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita. Opa, isso é importante. Olha que informação preciosa. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviços ao idoso. Elas têm direito à assistência judiciária gratuita. O judiciário não será cobrado ônus em nenhum processo, em nenhuma sindicância, em nenhum procedimento. Assistência judiciária gratuita. Eu pergunto a você, e se essa instituição receber até ali 70%, 80% um valor X de contribuição de cada idoso? Vamos supor que aquela instituição ela recebe, os idosos todos são aposentados, e eles contribuem com um valor ali, um valor X para a manutenção. Essa instituição ainda receberá assistência judiciária? A resposta é sim. Nós sabemos que as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, elas podem, conforme aqui o parágrafo 1º do artigo 35. No caso de entidades filantrópicas do Casalar, é facultada a cobrança da participação no idoso do custeio na unidade. Então, é facultado e não poderá exceder a 70%. Este é o valor, cuidado, não fique na dúvida como eu. 70% é o valor que eles podem contribuir. Então, mas mesmo que essa instituição contribua, mesmo que os idosos dessa instituição contribuam, mesmo assim haverá a assistência gratuita, mesmo assim. Então, continuando, nós vamos iniciar um novo assunto agora, da fiscalização das entidades de atendimento. Nós não vamos exaurir o assunto, apenas iniciar, na próxima aula a gente continua. Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas por quem? Por quem? Olha, isso é uma matéria de prova. Conselhos do idoso, primeira. Ministério Público, que é o fiscal da lei, e vigilância sanitária. Esses são expressos. Esses você tem que saber. Agora, outros ainda previstos em lei. Esses outros previstos em lei, eles serão estabelecidos por outras leis que não é o objetivo de nossa prova. Quais que você tem que decorar? Conselhos do idoso, Ministério Público e vigilância sanitária. Esses três vocês devem guardar: as entidades governamentais, as entidades públicas e as privadas, não governamentais. Públicas e privadas são fiscalizadas, Conselhos do Idoso, Ministério Público e Vigilância Sanitárias, outros também. Só que esses três são expressos, podem cair na nossa prova. Artigo 53. O artigo 7º da Lei 8842 de 1994 passa a vigorar com a seguinte redação. É o artigo 7º. Compete aos conselhos que tratam o artigo 6º dessa lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e avaliação da política nacional do idoso no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. Veja aqui o que diz a lei. Olha, o texto era esse texto aqui era o antigo, ele foi modificado para esse texto. Compete aos conselhos que tratam o artigo 6º dessa lei a supervisão, acompanhamento e fiscalização, a avaliação da política nacional do idoso no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. Qual é o artigo 6º que está citado, veio citado pelo artigo 7º? Aqui está, olha, os conselhos, Conselho Nacional, primeiro, Conselho Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do idoso serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos compostos por igual número de representantes dos órgãos, entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área. Portanto, esses conselhos, Conselho Nacional, Estadual, Distrito Federal e dos municípios, cada um em seu âmbito, conforme diz o artigo 7º. Eles são responsáveis pela supervisão, esses conselhos, supervisão, acompanhamento e fiscalização e avaliação da política nacional do idoso no âmbito das suas respectivas instâncias político-administrativas. Ou seja, o Conselho do Distrito Federal vai fiscalizar a política do idoso no Distrito Federal, respectivamente na União, Conselho Nacional, o estadual nos estados e os municipais nos municípios.
Palavras-chave para nossa prova. Os conselhos que eu estou grifando agora, Nacional do Idoso, Ministério Público e Vigilância Sanitária, eles serão fiscalizadores. Eles vão fiscalizar. São sinônimos, mas para a nossa prova eles vão fiscalizar. Enquanto os conselhos estaduais, Conselho Nacional, Distrito Federal e Municipal, eles vão supervisionar. Palavras-chave, nós temos que ter esse mapa mental para a nossa prova. A política nacional do idoso no âmbito das suas respectivas instâncias político-administrativas. Aqui, pessoal, nós paramos e daqui continuaremos na próxima aula. Muito obrigado, valeu!